Poiser aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer teorias após esse final magnífico de Gen V, porque tem muitas pontas soltas, não só do 8º episódio e das cenas pós-créditos, mas também questões que já tinham sido reveladas na 7ª, e aí eu vou falar de todos os detalhes nesse vídeo aqui. E já aviso vocês, vai ter coisa sobre a 3ª temporada de The Boys que eu vou ter que falar abertamente, então caso você não tenha assistido a série, fica aí avisado, porque a gente vai falar da conexão com a 4ª temporada de The Boys. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o Eric Kripke já falou abertamente que o final de Gen V iria conectar diretamente com a 4ª temporada de The Boys e que a 4ª temporada de The Boys ia conectar diretamente com a 2ª temporada de Gen V, que já foi confirmada antes mesmo da série acabar. Sucesso é isso. E aí, nesse vídeo aqui, eu quero justamente discutir as pontas soltas, coisas que eu refleti depois que eu gravei sobre o meu 7º episódio e coisas que foram mais esclarecedoras depois do 8º episódio e discutir as pontas soltas e as cenas pós-créditos. A gente viu que no final do 8º episódio a Kate e o Sam são os novos guardiões da Godolphin e que possivelmente a Marie, Jordan, Andre e Emma estão presos na Vogue, além de serem personas não gratas publicamente, e é nesse ritmo que vai iniciar a 4ª temporada de The Boys. Falando já em 4ª temporada de The Boys, eu acho que é muito válido trazer algumas coisas que ficaram em aberto aqui, né, na série. Uma das coisas que eu tinha questionado tinha sido com relação ao vírus, né, porque a Newman não ia querer soltar o vírus simplesmente porque ela também é uma sup, né, mas eu fiquei refletindo, eu não lembro se eu falei isso no meu vídeo, mas eu refleti depois um pouco mais com relação a isso, e a gente tem até a cena do Andy ali, que morreu por conta desse vírus, e o Cardoso tinha falado que não era um vírus super viral, né, não percorria muito assim nos ambientes e que tinha uma temperatura certa. E aí eu fiquei pensando se eles não podem usar de forma laboratorial mesmo, que nem tinha acontecido com Andy, porque na 3ª temporada de The Boys, uma das coisas que os meninos ali eles queriam era justamente tirar os poderes dos sups. Então eles foram ali atrás do Soldier Boy, que era sugar esses poderes, e eles queriam tirar o poder do Homelander. Então eles conseguem isoladamente matar um sup se eles quiserem. Não acho que o Homelander vai morrer tão cedo, porque o Eric Kripke já falou que se tiver 20 temporadas para escrever de The Boys, ele vai escrever. É muito louco, porque a gente vê que a gente tem 3 temporadas de The Boys, agora uma de Gen V, 4 temporadas que eu tô nem perto de estar cansada dessa série. E eu falei também sobre como The Boys, o universo de The Boys, acabou trazendo meio que uma fórmula, não essencialmente da Marvel, né, mas a sua própria fórmula que funciona e é super atual também, né? Então, eles podem sempre discutir questões que estão acontecendo aí no mundo dentro desse contexto do universo de super-heróis e que não vai ficar cansativo. Então, assim, gente, pode vir aí 20 temporadas, não vou reclamar, a gente vai teorizar todas aqui no canal. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que Gen V acabou trazendo alguns gadgets que até então a gente não tinha visto em The Boys. O que a gente tinha visto até então é que existiu o composto V, que as pessoas colocavam nos seus filhos desde bebê, então eles nasciam ali sups, e também tem o composto diário que os meninos utilizaram. E já a Gen V trouxe o quê? Trouxe esse novo vírus, que ele tá existente aí no mundo, mesmo que na posse da Newman. E a gente tem, né, o das ondas sonoras e também o explodidor de cabeças que a gente viu nesse episódio. E aí, isso agora vai entrar no universo de The Boys, né? Eu já trouxe aqui, né, a teoria da possibilidade da Newman tentar colocar a culpa na Marie, ou até mesmo, de alguma forma, cair a culpa na Vogue, porque eles criaram esses dispositivos. Então a Newman, ela poderia vilanizar a Vogue em determinado momento, ou até mesmo os The Boys, né, falando que a Vogue estava usando esses dispositivos por causa da Godolphin, que era pré-existente de lá, e com isso matou ali pessoas políticas, pessoas importantes e tudo mais. Então eles podem também usar esse artefato para as pessoas terem uma opinião pública diferente. Então eles podem falar que a Vogue tenta um controle de poder e que explodiu a cabeça de pessoas importantes, inclusive pessoas políticas, mas no final das contas a Newman ainda ela vai ser descoberta em algum momento. Até porque, gente, no final da 3ª temporada, os meninos eles querem acabar com a Newman. Então pode ser 2 cabeças de vez, né? Porque agora eles têm mais de um inimigo. Afinal, estamos falando sobre poder, e poder é
tudo um joguinho de xadrez. Então eles estão aí nesse universo de The Boys. E tem uma coisa que eu queria falar por causa desse explodidor de cabeças, é que ele veio no momento com uma nova informação, né, que o Jeff, que era o cara do marketing da Godolphin e tudo mais, no final ele era alguém infiltrado. A gente precisa descobrir de onde que ele vem. Me pareceu meio que algo do governo, pra ser sincera. Ele fala, meu disfarce foi descoberto, mas a descoberta do disfarce dele tá associada que as pessoas que estavam ali na floresta tinham conhecimento dele. Então, ou ele poderia estar associado ao governo, ou ele poderia estar associado à Vogue, creio eu. Ele não era um social media, né, mas acabou morrendo ali pelas mãos, literalmente, da Kate. Eu fiquei pensando até se por causa dele, o Butcher, de repente, não descobriu. E aí vamos falar sobre a cena pós-créditos. Na cena pós-créditos, a gente vê que o Butcher, ele descobriu sobre a floresta, né? E eu fiquei pensando muito como isso poderia ter acontecido. Uma das coisas, e que eu acho que é mais plausível, honestamente, é que ele tenha descoberto através da Mallory, né? Porque apesar deles estarem um pouco distantes, ainda assim, né, a Mallory tem uma boa relação ali com ele, ela também estava cuidando do filho do Homelander com a Becca, até certo ponto ali, né, da terceira temporada. Então eles têm ainda o contato, mesmo que ela não esteja mais trabalhando com o grupo, né, dos The Boys, apesar dela ter criado, como eu tinha comentado aqui no vídeo anterior, porque a Indira foi falar pra ela, né, e ela não concordou com a situação, ela falou assim, isso é genocídio. Então ali a Mallory, ela teve conhecimento da floresta e muito provavelmente ela poderia ter falado assim pro Butcher, porque isso seria um prato cheio pra fazer um exposed aí, seja da Vogue, seja da Newman. Inclusive isso também pode ser uma conexão, né, de como que a Newman tem esse vírus, sendo que existia ali esse laboratório, essa floresta, sabe? Agora, como eu falei, né, o Homelander, ele tava controlando a Vogue, mas com a morte da Indira e os novos guardiões da Godolphin, sendo a Kate e o Sam, muito provavelmente eles vão integrar o set e ajudar a controlar também a universidade. Ou seja, a Vogue não teria mais controle de lá. E lógico, né, ter um novo reitor. Será que o Polaridade teria alguma chance, já que ele é um sup? Porque ele já faz o que mandam ele, sem pestanejar muito, e sem falar que isso traria muito problemas pra ele e pro Andre, muito similar ao que a gente viu nessa temporada, e já que eles defendem coisas bem diferentes. Enfim, como eu falei, esse episódio trouxe muitos detalhes, tem várias pontas soltas que a gente vai ver ali na quarta temporada de The Boys, e consecutivo a isso na segunda temporada de Gen V. A segunda temporada de Gen V já falaram que vai ter reflexo da quarta temporada, então um vai ficar conectando com o outro, e cada vez mais a gente vai ter temporadas uma mais próxima da outra pra assistir e especular juntos aqui. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Qual que é a sua teoria a partir desse episódio? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!